triângulo AOB é isósceles, com OA igual a OB, e ABCD é um quadrado. Sendo θ a medida do ângulo AOB, pode-se garantir que a área do quadrado é maior do que a área do triângulo se: letra A, o θ é maior do que 14 graus e menor do que 28 graus. Letra B, o θ é maior do que 15 graus e menor do que 60 graus. Letra C, o θ é maior do que 20 graus e menor do que 90 graus. Letra D, o θ é maior do que 28 graus e menor do que 120 graus. Ou letra E, o θ é maior do que 30 graus e menor do que 150 graus. Dados os valores aproximados da tangente de 14 graus, aproximadamente igual a 0,2493, a tangente de 15 graus, aproximadamente igual a 0,2679, a tangente de 20 graus, aproximadamente igual a 0,3640, e a tangente de 28 graus, aproximadamente igual a 0,5317. De acordo com a situação que foi descrita no enunciado, nós temos a seguinte imagem, considerando que o triângulo seja externo ao quadrado. Como este triângulo é isósceles, a sua altura relativa ao lado AB, ela forma um ângulo de 90 graus com este lado. Podemos chamar essa altura de um valor H. Além do que, esta altura intercepta o lado AB justamente no seu ponto médio, dividindo o seu lado em duas partes iguais. Se nós dissermos que o lado deste quadrado é A, nós diremos que o segmento de A até B foi dividido em duas partes que medem A sobre 2. Bom, agora que nós já conhecemos as medidas dos lados, resta ainda nós fazemos uma consideração sobre o ângulo. Nós vimos que o ângulo formado pelos segmentos AO e OB é um ângulo θ. Se ele foi dividido ao meio, nós temos aqui dois ângulos que medem θ sobre 2. Vamos apenas assinalar que eles são idênticos. Considerando algum destes triângulos, nós podemos utilizar a tangente desse ângulo θ sobre 2, porque essa tangente vai relacionar os dois lados que nós temos. Bom, o cateto oposto ao ângulo θ sobre 2 mede A sobre 2, enquanto o cateto adjacente a este ângulo mede H. Nós podemos aqui fazer uma multiplicação cruzada com o objetivo de isolarmos o H. Para isso, nós teremos o H, que será igual a A sobre 2, dividido pela tangente de θ sobre 2. Mas como a gente está falando sobre uma divisão, a gente pode simplesmente multiplicar essa fração por 1 sobre a tangente de θ sobre 2. Vamos agora calcular a área deste triângulo AOB. A medida da área de um triângulo é dada pelo produto da sua base pela sua altura divididos por 2. Mas a medida da sua base é A. Então, nós teremos A, que multiplica a altura. A altura nós já conhecemos. Essa altura é um valor H que nós definimos como sendo A dividido por 2 vezes a tangente de θ sobre 2. Nós deveríamos, por definição, dividir essa multiplicação por 2, mas para simplificar nossos cálculos, nós iremos simplesmente multiplicar por 1/2, o que é equivalente a dividir por 2. Temos então que a área desse triângulo será: no numerador, nós teremos A ao quadrado, e no denominador, nós teremos 2 vezes 2, que vai dar 4 vezes a tangente de θ sobre 2. Em relação à área do quadrado, está ainda mais fácil da gente calcular, porque a área do quadrado é o produto de 2 de seus lados. Portanto, a área do quadrado será A elevado a 2.
Nós queremos que a área desse quadrado seja maior que a área do triângulo. Então, nós podemos montar a seguinte equação. Nós teremos aqui a elevado a 2, que é a área do quadrado, maior do que a área do triângulo, que é a ao quadrado sobre 4 vezes a tangente de θ sobre 2. Multiplicando o cruzado aqui, nós teremos que a ao quadrado vezes 4 vezes a tangente de θ sobre 2 deve ser maior do que a ao quadrado. Vamos isolar essa tangente, então nós vamos passar 4a ao quadrado para o segundo membro dividindo. Nós teremos então que a tangente de θ sobre 2 será maior do que a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Podemos simplificar a elevado a 2 com a elevado a 2 e nós teremos então que a tangente de θ sobre 2 deverá ser maior do que 1/4. Lembrando que 1/4 é aproximadamente 0,25. Por que é importante passar para a forma decimal? Porque a gente pode utilizar as informações que foram dadas para a gente. Se a gente sabe que o θ sobre 2 é maior do que 0,25, a gente tem duas informações. A gente sabe que ele deve ser menor do que 90, isso a gente não pode discutir, e sabe ainda que ele deve ser maior do que 15 graus. Por quê? Porque foi dado pra gente que a tangente de 15 graus é aproximadamente 0,2679. Bom, o nosso objetivo não é achar o valor de θ sobre 2, e sim de θ. Então, a gente pode multiplicar toda essa inequação por 2. Sendo assim, nós teremos que 15 vezes 2 é 30 graus, que deve ser menor que θ sobre 2 multiplicado por 2, dá apenas θ, que deve ser menor que 90 multiplicado por 2, que é 180 graus. Dentre as alternativas, aquela que mais se aproxima do que nós encontramos é a letra E, pois ela afirma que o ângulo θ deve ser maior do que 30 graus. Portanto, essa é a alternativa correta.